Paloca e eu estou aqui para vos falar das muitas coisinhas que eu vi no mês de setembro de 2023, num dia de muito calor, num dia que é feriado em Portugal, mas não é em Espanha, mas depois a recompensa vem na próxima semana, porque na próxima semana sim, vai ser feriado aqui e vai haver ponte, porque o feriado também é numa quinta-feira e sexta-feira não se trabalha. Está a ser horrível, confesso que isto também para vir gravar vai ser horrível porque vou passar imenso calor aqui, tem estado muito calor aqui na terra do Demo, dentro das salas de aulas está insuportável, está mesmo muito calor, mas vou tentar falar das muitas coisinhas que vi sem passar muito calor, sem começar aqui a suar imenso, porque realmente as casas estão muito quentes, já estavam mais fresquinhas, mas agora estes dias de calor têm aquecido muito as casas, tem sido horrível, mas sem mais demoras vou-vos então falar daquilo que eu vi no mês de setembro. Comecei a ver coisinhas no mês de setembro, só no dia 5, mas a partir daí foi sempre a ver coisas, sem parar. E a primeira coisa que eu vi foi um documentário na Netflix, Monsters Inside the 24 Faces of Billy Milligan, acho que é assim que se chama. Já vos tinha falado nisto, vi The Crowded Room, depois li o livro sobre o Billy Milligan e depois vi que estava na Netflix este documentário que acho que é de 2021 e então resolvi ver. O próprio nome do documentário dá logo a entender que Billy Milligan tinha 24 personalidades dentro dele próprio, dentro do seu corpinho. E este documentário fez-me pensar mais do que a série e mais do que o livro, porque temos aqui vários depoimentos e temos aqui depoimentos de pessoas que sim acreditam que ele tem transtorno dissociativo de identidade ou aquilo que nós conhecemos como múltipla personalidade, e há pessoas que acham que ele é um bom ator, que tem uma grande capacidade de se fazer passar por outras pessoas e que quando falava com outra pronúncia e tudo, que era tudo fingido. Portanto, este documentário deixou-me a pensar muito sobre o tema. Eu já tinha pensado muito antes, mas depois pensei mais, e ainda bem que eu ainda não tinha visto este documentário, porque ele é anterior à série, portanto ainda bem que eu comecei pela série e depois descobri que existia o livro e depois vim então para o documentário, porque realmente aqui a minha opinião ficou ali muito dividida. Eu achava que era possível ele ter este transtorno dissociativo de identidade, não sendo eu psiquiatra, não percebendo nada destas doenças ou deste tipo de doenças do foro psiquiátrico, mas depois fiquei a pensar, será que ele realmente era um bom ator, que conseguia fingir e que conseguia ter sangue frio para poder encarnar aquelas personalidades? Portanto, fiquei aí um bocadinho dividida. Não é que lhe tenha tirado o interesse a esta história e a esta doença do foro psiquiátrico, mas sim, quando li o livro não tive grandes dúvidas, quando vi a série achei que podia ser baseado em factos reais, aqui sim tive as minhas dúvidas se realmente o Billy Milligan, se era aquilo que nos aparece aqui neste documentário, se está a fingir nas gravações que aparecem do verdadeiro Billy Milligan. Aparece também aqui a parte do autor que escreveu o livro, que era o mesmo do Flowers for Algernon, quando tiveram os encontros, quando eu estava a escrever o livro sobre a vida do Billy Milligan. Portanto, essa parte também foi muito interessante, mas o documentário levantou-me aqui muitas dúvidas, e se eu achava que isto podia ser tudo credível, depois não é que a doença não exista, a minha dúvida é se o Billy Milligan tinha esta doença ou não. Mas foi um documentário muito interessante e gostei muito de começar o mês de setembro com este documentário tão interessante e sobre estas mentes tão diferentes de uma mente considerada normal, e por isso foi muito interessante começar o mês de setembro com este documentário. No dia em que estreou na Netflix eu vi El Cuerpo en Llamas, comecei nesse dia e terminei no dia seguinte. Esta série sobre uma mulher que é acusada de matar o seu companheiro com o seu amante, ou em conjunto com o seu amante. Isto é baseado numa história verídica, El Crimen de la Guardia Urbana, acho que é assim que se chama este caso aqui em Espanha. Portanto, a história é baseada num caso verídico. Portanto, ela era polícia, uma espécie de polícia municipal, e foi acusada de matar o companheiro com quem ela vivia na altura. E dizem que ela que se juntou com o amante e que os dois orquestraram aqui uma grande ideia, não é? Vamos matá-lo e tal, fazemos assim assado e depois ninguém vai descobrir que somos nós, porque ainda por cima somos polícias, portanto somos muito espertos e isto vai funcionar tudo muito bem. Só que não.
Eu lembro-me na altura de ter visto qualquer coisa sobre o caso. O caso, se não me engano, eu para a data já ando um bocado baralhada, mas eu acho que o caso é de 2017. E eu lembro-me na altura, eu já vivia aqui em Espanha, portanto eu lembro-me na altura de ter visto qualquer coisa sobre este caso e de ter sido chocante porque eles eram polícias. E depois, quando estava a ver a série, eu pensei assim, uau, mas é que nós, assim, há menos tempo, também temos um caso muito parecido. Também é de uma Rosa e também é de um amante. Mas neste caso era com o marido da Rosa, e então andei aqui a ver coisas muito parecidas entre as Rosas. E pensei assim, uau, a única diferença é que a Rosa Grilo não era polícia, o amante também não, e ele era marido dela já há uma data de anos. Aqui, pronto, é uma história um bocadinho diferente, os contornos se calhar são um bocadinho diferentes, mas a ideia básica de tudo é a mesma. É a mesma, portanto está aqui uma pessoa que está a estorvar aqui a nossa relação e nós vamos ver se a limpamos e se a mandamos daqui para outro mundo. E como somos muito inteligentes e muito espertos e temos grandes capacidades, ninguém vai perceber que fomos nós. Portanto, eu gostei de ver a série, gostei muito das interpretações. Depois estive aqui a procurar coisas e sei que a série não é exatamente igual à vida real e há de ter a sua lógica, até porque a própria Rosa Peral queria que a série não fosse emitida na Netflix. Entretanto, os lucros da série não vão para ela e para o seu ex-amante, vão para a família da vítima. E acho muito bem, porque eles têm uma indenização para pagar e, portanto, não vão receber nada com os lucros da série. Acredito que a série tenha recebido muito dinheirinho. Em Portugal era das séries mais vistas, aqui em Espanha também, portanto muitas pessoas se calhar já conheciam este caso e tinham muita curiosidade. Eu gostei muito de ver a série, gostei muito de ver as interpretações. Aqui a nossa Tóquio da Casa de Papel faz um grande papel da Rosa Peral. Esse nome sim mantém-se, há coisas que não são bem iguais à realidade, mas gostei muito de ver a interpretação dela. Este arzinho de songamunga às vezes, mas depois sou muito esperta e faço grandes coisas e ninguém percebe porque só eu é que sou esperta e os outros são todos parvos. Como vos digo, identifiquei-a muitas vezes com a Rosa Grilo. Não sei se mais pessoas tiveram estas ideias e se mais pessoas se lembraram disto. Eu lembrei-me muito dos casos, acho que os casos têm muitas parecenças, não só pelos nomes delas, mas elas em si também muitas parecenças. Por isso gostei muito de ver esta série, ainda bem que vi, já estava mesmo muito curiosa para saber quando é que ela ia estrear e como vos digo, vi a série em 2 dias porque estava mesmo muito entusiasmada para tentar ver tudo no mínimo de tempo, porque como comecei a ver coisas dia 5 de setembro, eu queria aproveitar o mês de setembro ao máximo e por isso eu gostei mesmo muito de ver esta série na Netflix. E depois de ver a série, fui ver o documentário, que também estreou no mesmo dia, Las Cintas de Rosa Peral. Portanto, temos aqui as gravações, temos aqui a Rosa Peral a falar desde a prisão e a contar-nos assim uma parte da sua história. Temos aqui não tanto a parte do crime, mas depois a parte do julgamento, se o julgamento foi justo, se não foi, e a parte dela estar presa agora na prisão. É sempre interessante nós vermos uma pessoa que foi condenada, já não sei, há muitos anos, há mais de 20 anos de prisão, a falar sobre o caso. Ainda por cima faz muita confusão, porque sendo ela polícia, ainda me faz mais confusão do que se calhar a Rosa Grilo. Mas gostei de ver este documentário. Se ainda não viram nem a série nem o documentário, vejam primeiro a série e depois o documentário. Acho que tem muito mais piada assim. Para mim não foi nada de novidade, já vos tinha comentado isto agora antes. Eu já conhecia um bocadinho do caso, já tinha tido alguma informação de jornais, de notícias daquela altura. Por isso não foi propriamente novidade, mas sim, gostei desta parte porque acho que o documentário é muito interessante para se ver depois da série, para tentarmos perceber e ver a cara da Rosa real e a sua voz e ouvi-la falar e ver que ela realmente de parva não tem nada. Portanto, foi muito interessante também depois ver este documentário de True Crime depois de ter visto a série. Eu acho que se complementam muito bem. Mas também depois vi na internet pessoas que viram primeiro o documentário e depois a série e o documentário não lhes estava a fazer muito sentido e depois achavam que tinham que ver o documentário novamente depois de verem a série. Portanto, se ainda não viram nada disto e têm interesse, vejam primeiro a série, depois o documentário e realmente foi muito interessante. Foi um caso que chocou a região da Catalunha. Foi um caso com contornos muito macabros, de duas cabecinhas que se achavam as mais inteligentes do mundo, e eu gostei mesmo muito também depois de ver este documentário de True Crime, depois de ter visto a série. Na Netflix vi também outro documentário com vários episódios de Spy Ops, e como o próprio nome indica, temos aqui operações de espionagem. Cada episódio é dedicado a uma operação de espionagem diferente. Tirando a Ira de Deus, The Wrath of God, que tem 2 episódios, este episódio da Ira de Deus
é a história que nós encontramos no filme Munique, um filme que eu adoro, sobre a morte dos israelitas nos Jogos Olímpicos de Munique e depois a vingança feita contra o Setembro Negro. Portanto, temos 2 episódios relacionados com esse episódio de espionagem. Temos aqui um episódio de espionagem também que eu já conhecia, que era de um espião que era duplo, portanto ele era do KGB, depois começou a espiar também para o MI5 ou MI6, já não sei, para o Reino Unido. Depois fizeram-no regressar à Rússia, ele depois teve que ser retirado da Rússia de maneira a não ser apanhado, porque senão ia para a Lubyanka, e dentro da Lubyanka provavelmente tinha assim um sumiço daqueles que mais ninguém o ia ver na vida. Eu já tinha lido do Ben McIntyre um livro sobre este caso, que agora não me lembro, eu acho que é The Spy and the Traitor, acho, mas se não for eu deixo aqui o título aqui em baixo. Portanto eu também já conheci este caso, gosto muito de espionagem, gosto muito do que tem a ver com a CIA, com o MI5 ou com o MI6, eu nunca sei qual é que é o interno e o externo, a Mossad, o KGB, portanto isto tudo me entusiasma, portanto gostei muito de ver este documentário, gostei mais de uns episódios do que de outros. Há episódios mais interessantes, pelo menos para mim, do que outros. Estes 2 eu já conhecia, tanto dos palestinianos como o do espião russo eu já conhecia, mas não retirou nenhum prazer a este documentário, portanto gostei muito de ver Spy Ops na Netflix. Na Netflix vi também o filme The Little Things e andei aqui às voltas para ver a porcaria do filme, vou-vos explicar porquê. Porque quando punha na televisão na Netflix não me apareciam legendas em português. Depois vi que também estava na Prime Video, e apareciam-me legendas em português, mas era em português do Brasil, e aquilo estava a complicar um bocado com o sistema nervoso. Então vi no computador, na Netflix, porque agora já tenho VPN, o meu antivírus agora já traz uma VPN, então liguei a VPN como se estivesse em Portugal e já consegui ver na Netflix com legendas, ou seja, na Netflix portuguesa, porque aqui apanha-me a Netflix espanhola, portanto já consegui ver na Netflix portuguesa com legendas em português de Portugal, e então lá vi esta história com o Rami Malek. Temos aqui a história de um serial killer e temos aqui a forma como se faz esta investigação e como se tenta descobrir este serial killer. E o filme não tem propriamente aquele fim que eu esperava. Portanto, nós esperamos sempre, depois no fim, descobrir quem foi o serial killer, quem é que andou a matar, porque tínhamos por aqui, pelo menos assim, um grande suspeito. E realmente o filme não terminou da maneira que eu pensei que ia terminar, mas terminou de uma forma que me deixou a pensar imenso no que é que às vezes se faz para se investigar um caso, naquelas provas que se inventam. Agora lembro-me outra vez da Rosa Grilo, quando diziam que na banheira tinha, já não sei se era um projétil, qualquer coisa, uma bala na banheira, e que aquilo foi tudo montado, porque nas fotografias da Polícia Judiciária não havia bala nenhuma na banheira. Portanto, aquilo que se faz quando se está a investigar, às vezes queremos que uma pessoa seja culpada à força, porque não temos outras linhas de investigação e temos que arranjar provas para aquela pessoa e fabricamos essas provas. E como é que se vive com isso e como é que se vive com o saber que não conseguimos chegar a uma conclusão, como é que trazemos o final, ou como é que fazemos com que esse final chegue às famílias e as famílias pensem, ok, o culpado era aquele, o caso terminou e eu consigo ter um bocadinho de paz. Portanto, é um filme que não tem um final de o serial killer foi aquele, já sabemos, foi preso, foi condenado, foi morto na cadeira elétrica, seja o que for, foi condenado à prisão perpétua. Não temos esse tipo de final, mas temos um filme que nos deixa a pensar sobre as investigações, sobre a polícia, sobre estes casos que ficam aqui neste limbo e qual é o papel dos investigadores quando acontecem estes casos. Portanto, eu gostei muito de ver o filme. O filme não tem assim uma avaliação muito alta no IMDb e eu percebo que se calhar há pessoas que queriam ver aqui uma closure, aqui um final desta história e se calhar ficaram desiludidas. Eu não fiquei desiludida, eu gostei do final, gostei de ficar a pensar neste final e de ficar a pensar nesta investigação, portanto gostei muito de ver este filme. Depois, na HBO Max, fui ver The Curious Case of Natalia Grace. E o que é que eu vos posso dizer sobre este documentário? É um documentário em que toda a gente que aparece neste documentário tem uma falha. Foi a conclusão a que eu cheguei no final, todos têm uma falha.
Portanto, temos aqui a história de um casal americano que adota uma criança que sofre de nanismo. Portanto, há vários tipos de nanismo. Eu já não sei que tipo de nanismo, não vos vou estar aqui a dizer, porque aquilo tinha assim um nome muito complicado de medicina e eu sei que ela sofria de nanismo. Então adotaram uma criança que sofria de nanismo, já tinham 3 filhos e resolveram fazer aqui o bem de adotar a criança. E depois os problemas da criança, deles, da vida familiar, de perceber que a criança tem uma história estranha, porque nasceu na Ucrânia e tem uma história estranha. E depois, que idade tem a criança? Será que é uma criança? Será que é uma adulta? Será que é uma adulta num corpo de criança porque sofre de nanismo e nós não conseguimos determinar que idade é que ela tem? Isto está tão embrulhado e a história está tão embrulhada e eu fiquei tão chocada. Eu já me lembrava de ter visto qualquer coisa sobre isto. Mas a história, aquele pai de família tem uma falha que não é pequena. As cenas que ele faz aqui, o teatro que ele faz e que chora e que berra e que grita, meu Deus, a mãe nem aparece para dar a sua versão da história. O filho mais velho sofre de algo relacionado com o autismo. Eu não sei se bem se é autismo, se é Asperger. Portanto, tem por ali qualquer coisa relacionada com o autismo. Portanto, não há naquela família alguém que se diga normal, dentro do que nós consideremos normal, porque isto também, definir normalidade é um bocado complicado. Mas, que história, que caso, a criança era adulta, não era criança. Ai meu Deus, a sério, eu fiquei chocada com isto, fiquei chocada de perceber que realmente no meio desta história não havia ninguém que fosse normal. Não havia ninguém naquela família que fosse normal. A mãe acusava a criança acusava a mãe, o tribunal decidiu uma coisa, depois queriam voltar atrás, não se podia, depois os julgamentos. Se ainda não viram e têm curiosidade, é um documentário, uma coisa muito estranha e com uma história realmente de bradar aos céus, Isto, uma pessoa está a ver isto e pensa assim, isto dava um excelente argumento de ficção. Portanto, alguém inventar uma série com esta história, podia-se dizer, epá, que mente brilhante, inventou aqui um argumento completamente irreal. Mas não, a história é real, aquelas pessoas são reais e, como vos digo, eu acho que não há ninguém normal naquela história. Portanto, eu gostei muito de ver este documentário, gostei muito de conhecer esta história, fiquei chocada com tudo aquilo que eu ia vendo ao longo dos vários episódios, porque realmente é o que eu vos digo, isto numa série de ficção, nós até poderíamos pensar, como é que alguém conseguiu inventar isto, mas é que isto é real. E é chocante. E até estou-me a lembrar de tudo e estou a ver a Natalia Grace e... a sério, que história! Que história! Gostei mesmo muito de ver este documentário, ainda bem que vi. E realmente é surreal tudo aquilo que se passou aqui. E como vos digo, acabo como comecei. Eu acho que ninguém das pessoas que aparecem aqui, ninguém é normal. Todos têm por ali uma falha, todos têm por ali um problema, porque ninguém é uma pessoa dita normal. Portanto, gostei mesmo muito de ver este documentário. Gosto muito de documentários com mentes retorcidas, não só de serial killers, com pessoas com problemas psiquiátricos. Portanto, gostei mesmo muito de ver este documentário. Outro documentário na Netflix, desta vez sobre guerra, Ordinary Man, The Forgotten Holocaust. Temos aqui um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o que eles chamam de Holocausto Esquecido, que não é o Holocausto das câmaras de gás, mas é o Holocausto daquelas pessoas que fuzilavam, por exemplo, os judeus. E que lhes diziam, olha, tu agora tens que matar, estão ali uma data de judeus, chegas ali, dás-lhes um tiro e resolves o assunto. E temos aqui um bocadinho desta investigação, um bocadinho desta história. O documentário é pequeno, é baseado num livro, e eu gostei de ver, porque gosto sempre de ver tudo o que está relacionado com a Segunda Guerra Mundial. E como o próprio nome indica, eram homens aparentemente normais, com vidas normais, com famílias, com filhos, especialmente os que mandavam, e depois mandavam cometer estas atrocidades. E nós pensamos como é que estas pessoas aparentemente normais conseguem depois ter este lado tão negro. E pensando que dos 6 milhões de judeus, eu já não sei se é 2 milhões que foram assassinados desta maneira e que se calhar não são tão falados como são aqueles que foram assassinados nas câmaras de gás, é interessante falar-se sobre isto, é interessante perceber-se que isto também aconteceu. Lembrei-me muito do massacre de Babi Yar, perto de Kiev, na ravina de Babi Yar. Portanto, gostei de ver este documentário, é sempre chocante
a ver documentários sobre estes holocaustos todos que aconteceram, não o Holocausto de maneira geral, mas os vários tipos de Holocausto que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial, por isso gostei muito de ver este documentário, documentários de guerra, da Segunda Guerra Mundial, e especialmente desta parte, são documentários sempre que me entusiasmam muito, que eu gosto muito de ver. Também estava a ler na mesma altura o livro sobre o Third Reich, sobre o Terceiro Reich, portanto isto estava tudo muito interligado e foi muito interessante ver este documentário. Na Netflix, outra vez voltamos à Netflix, outra série, o Is Aaron Carter. Ainda não tinha visto esta série, a série eu acho que estreou em agosto, eu era para ter visto, depois não vi. Entretanto a minha mãe já tinha visto e depois disse, mãe, tens que ver, não sei o que, eu não te vou contar porque aquilo estão sempre a acontecer muitas coisas. E então lá fui ver esta Aaron Carter. Não sabemos quem é, o próprio nome da série deixa-nos aqui muito intrigados, não sabemos quem é. Tentamos descobrir assim ao longo dos vários episódios e é aqui uma história muito enrolada, de uma inglesa que vem do Reino Unido para a Espanha e depois tem uma vida aparentemente normal na zona da Catalunha, acho que é da Catalunha, sim, acho que sim. Tem uma vida aparentemente normal e depois faz umas substituições, é professora, dá umas aulas, mas depois tem por ali umas técnicas e umas coisas de defesa e tal, que dão logo a entender que há por ali algum mistério ali por trás. E então a história toda é à volta da vida dela e nós tentarmos perceber quem é que ela era antes de ter aterrado ali em Espanha. Eu gostei de ver a série, tem muita ação e tem sempre muita coisa a acontecer e estamos sempre muito curiosos para saber realmente quem é que era esta Aaron Carter. O único problema é que em Espanha, aqui especialmente naquela zona, toda a gente fala inglês e eu pensar assim, uau, quer dizer, aqui na Extremadura toda a gente tem um nível péssimo de inglês, ou quase toda a gente. É horrível realmente ver o nível de inglês, porque é normal. É normal porque normalmente vê-se tudo dobrado, não há como nós em Portugal que desde pequeninos que estamos habituados a ouvir o inglês, aqui não. Agora ultimamente sim, muito melhor já, mas antigamente era tudo em espanhol, portanto é normal que o inglês não esteja tão enraizado como está no nosso país. Mas depois ali toda a gente falava inglês com ela, portanto ela falava inglês com toda a gente e toda a gente lhe respondia em inglês. Eu achei aquilo assim um bocadinho irreal, não é? Conhecendo aqui a realidade espanhola, achei aquilo um bocado irreal, mas pronto, tirando esse pormenor que me fez aqui um bocado de confusão à cabeça, o resto da história achei interessante, achei que era uma história com muita ação, sempre coisas a acontecer, uma pessoa não se aborrece. Se é assim uma grande história, se vai ficar assim para a memória, se calhar não é daquelas histórias que vai ficar para a memória, mas sim, foi interessante, garantiu um grande entretenimento enquanto estava a ver a série, estava sempre desejosa de ver mais, portanto sim, gostei de ver esta série, o Is Aaron Carter. Depois, também na Netflix, um documentário, este vou ler porque este é um nome muito grande e espatar é Scott Sonner, The Secret Files of the Boy Scouts of America, pode ser assim? Secret Files of the Boy Scouts of America. Consegui dizer tudo porque eu normalmente olho para os títulos e memorizo e depois digo, mas quando os títulos são gigantes tenho um bocado de dificuldade. Então temos aqui um documentário sobre escoteiros na América e sobre abusos sexuais cometidos contra crianças que estavam nos escoteiros. Não é só na igreja que existem abusos sexuais. Onde há crianças, pode sempre haver um abusador, sempre um pedófilo. E como nos casos que nós conhecemos da igreja, que vem ao de cima, a mesma coisa. Sempre pessoas que são protegidas, sempre pessoas que passam de um sítio para outro. Ele cometeu uns crimes aqui, uns abusitos aqui, então agora nós vamos mudá-lo de cidade e ele vai para os escoteiros da outra cidade e pronto, e ninguém o conhece e ninguém sabe. E olha, pronto, e pode ser que ele se regenere. Só que não, um pedófilo é um pedófilo, um abusador é um abusador. Então esta coisa é muito chocante e quando nós começamos a ver aqueles cheiros todos que estavam guardados, aqueles casos que eles conheciam e que não punham cá para fora, e aquelas crianças que agora são adultas e que estão ali a contar as suas experiências, é uma grande revolta e anda-se tudo aqui a embrulhar aqui dentro e uma pessoa fica com uma grande revolta. Porque realmente é chocante saber que as chefias sabiam e não fizeram nada. Como sempre. Sempre os abusadores a serem protegidos. Os abusadores, coitadinhos, ainda parecem que são eles as vítimas. Gostei de ver este documentário. Fico sempre muito chocada quando são documentários com crianças e quando são documentários de pedofilia. Isto dá-me aqui voltas às entranhas. Mas gostei e acho que é importante que se fale sobre isto e é importante que se ponha cá para fora os nomes de toda a gente que cometeu abusos sexuais nesta grande organização, nestes Boy Scouts of America, porque é importante que se conheçam os nomes, é importante que se saiba quem foram,
porque não podem ficar impunes e não são só as vítimas que têm que dar a cara. Nós temos que saber quem é que foram os abusadores, quem é que foram os pedófilos, como temos que saber quem é que foram os padres, os bispos, os cardeais, seja quem for, na igreja que andou a abusar, e não é mudar o padre de paróquia que a coisa se resolve. Não é assim. Portanto, estes temas mexem sempre muito comigo e eu gostei mesmo muito de ver este documentário. Outro documentário da Netflix, Who Killed Jill Dando? Temos aqui um documentário sobre uma apresentadora de televisão que foi assassinada à porta de casa. O documentário é muito interessante, é de true crime, mas logo no início nós ficamos logo a saber que ainda não se sabe, passados tantos anos, já não sei, 20 e tal anos, ainda não se sabe quem é que cometeu este assassinato. A Jill Dando era uma apresentadora de televisão muito parecida com a Princesa Diana, tinha um corte de cabelo muito parecido, eram as duas quase as princesas do povo, uma porque era princesa realmente, a outra porque era da televisão, porque entrava na casa das pessoas, porque era muito simpática, porque tinha vindo de um meio pequenino e tinha muita empatia. Eram da mesma idade, as duas tinham a mesma idade, eram do mesmo ano de nascimento e eram realmente muito parecidas e muito elegantes e tinham uma grande personalidade. E eu gostei muito de ver este documentário e realmente isto deixa muitas perguntas no ar de quem foi, porque foi, será que teve um contexto político, será que foi algo pessoal. Portanto, investigaram-se aqui muitas versões e não se chegou a grande conclusão e isto leva-me também para aquilo que eu já falei antes. Aqui os investigadores investigaram muitas pistas, não chegaram a conclusão nenhuma, mas felizmente não andaram por ali a plantar provas, nem a tentar arranjar um culpado à força. Deve ser frustrante, passados tantos anos, acreditar-se que foi uma pessoa e não conseguir provas contra ela, ou não ter nenhuma pista que nos indique o que é que terá sido, e então não sabemos bem que caminho seguir ou que continuar a seguir para continuar a investigar este caso. Gostei muito de conhecer esta história, gostei muito de ver os testemunhos da família, dos amigos, daqueles que trabalhavam com ela, dos investigadores. Portanto, apesar de não haver aqui uma conclusão, apesar de não sabermos na realidade quem matou a Jill Dando, foi um documentário que eu gostei muito de ver e realmente deve ser muito frustrante, especialmente para a família, passarem tantos anos e a família continuar sem saber aquilo que aconteceu, não haver aqui um final, não haver aqui vamos enterrar este assunto, já enterramos a ela, mas agora vamos enterrar este assunto. Portanto o assunto continua vivo, continua ali, continua a massacrar, provavelmente na cabeça deles todos os dias continua aquela pergunta: quem foi e porquê, e porquê ela, e porquê. E gostei mesmo muito de ver este documentário de True Crime. No dia em que estreou, vi o filme The Wonderful Story of Henry Sugar. Temos aqui uma adaptação pelo Wes Anderson de um conto do Roald Dahl, com o Benedict Cumberbatch, e confesso que era por ter o Benedict Cumberbatch que eu tinha muita vontade de ver este filme, mas que adaptação magnífica, magnífica! Eu depois estive a ver, porque eu não considerava isto uma curta-metragem nem uma longa-metragem. Depois vi que em português do Brasil existe média-metragem, em Portugal não sei se existe. Mas pronto, está ali entre uma curta-metragem e uma longa-metragem, tem 40 e qualquer coisa minutos, acho eu. E espetacular, a maneira como este conto nos é apresentado aqui como filme é espetacular. Os atores, o guarda-roupa, os cenários, a maneira como a história está contada. Podemos pensar, isto é quase uma história de crianças. Pronto, podia ser contada como uma história de crianças. Temos aqui um homem que é muito rico e que depois começa aqui a ganhar dinheiro aqui com um esquema de uma coisa que ele aprendeu num caderno que tinha numa biblioteca, de uma história de um homem que conseguia ver sem ver com os olhos. Então ele aprendeu aqui umas técnicas, começou a ir aos casinos a ganhar dinheiro e depois começou a doar o dinheiro. E é assim uma história aparentemente simples, uma história que se calhar foi escrita pelo Roald Dahl para crianças. Por acaso essa parte eu não investiguei, porque também não conhecia a história, mas depois a forma como a história está contada é magistral. Adorei a maneira como esta história foi contada. 5 estrelas mesmo, 5 estrelas, 10, de 0 a 10, 10, de 0 a 20, 20, quer dizer, foi espetacular. Adorei, 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 adorei. E os papéis excelentes, o Benedict Cumberbatch é o Benedict Cumberbatch, os outros atores também excelentes, a história é interessantíssima, porque se calhar até podia nem ser em conto,
mas aqui a forma como estava contada foi espetacular. Portanto, eu adorei ver esta história, adorei conhecer este Henry Sugar e depois fiquei com vontade de ver as outras adaptações do Wes Anderson. Entretanto, antes de ver as outras adaptações do Wes Anderson, ainda vi a segunda temporada de Murders. Eu já tinha visto este documentário, acho que é em fevereiro. Eu não sei porque eu já me baralho toda com as datas, mas acho que foi em fevereiro que eu vi a primeira temporada dos Murdoch Murders. E temos aqui uma terrinha na Carolina do Sul, se não me engano, e temos por aqui uma família poderosa, temos por aqui um caso que aconteceu isto na primeira temporada, com um barco, com um acidente de barco, uma rapariga que morreu, o filho aqui de um homem todo poderoso, o homem todo poderoso a tentar fazer tudo por tudo para salvar o filho de uma condenação, e depois a primeira temporada termina com um crime. Termina com este homem todo poderoso a comunicar que a mulher e este filho, que esteve envolvido no acidente do barco, foram assassinados. E terminamos assim aquela história, será que foi ele, será que não foi? Esta segunda temporada são 3 episódios, e temos aqui a parte do julgamento. Portanto, ele foi acusado de ter matado a mulher e o filho ali à queima-roupa, ali ao pé do canil de casa. Eles moravam numa quinta assim gigantesca, portanto a casa ficava numa ponta, o canil ficava noutra. E temos aqui a parte do julgamento. E nem sei o que vos diga, não vos quero dizer muito, não vos quero adiantar muito, mas este homem, execrável, pode ser assim a palavra, não sei, convencido, com mania também, um bocado com a mania que sou muito esperto e engano toda a gente, e andamos aqui às voltas, será que foi ele, será que não foi, será que foi, será que não foi? Muito interessante. Depois tem a parte do julgamento, que é sempre uma parte muito interessante e uma prova importantíssima que aparece neste julgamento. Portanto, gostei de ver. Provavelmente já não vai haver mais continuação disto, porque o caso ficou aqui resolvido no tribunal, mas gostei de ver este documentário também de True Crime. Fiquei curiosa, porque como tinha visto a primeira parte, fiquei curiosa de ver o que é que aparecia aqui na segunda e vi que isto metia julgamento, portanto estava mesmo curiosa de ver qual é que ia ser o verdito e se havia condenação, se não havia condenação, se ele era considerado guilty or not guilty, que nós traduzimos por inocente, quando na realidade not guilty não é inocente, é não culpado. Traduções e coisas aqui uma à parte só, mas gostei de ver este documentário, gostei de ver esta conclusão. E foi mais um documentário de True Crime que eu vi no mês de setembro. Mais um, porque já tinha visto poucos, portanto foi mais um documentário do mês de setembro. E terminei o mês de setembro com as 3 curtas-metragens do Wes Anderson, que apareceram depois na Netflix, depois do The Wonderful Story of Henry Sugar. Então vi The Swan, The Ratcatcher e Poison. São curtas-metragens, cada uma tem à volta de 15 minutos, mais ou menos. Eu acho que são 17, mas depois o fim são as legendas, os créditos finais. Portanto, eu acho que é à volta de 15 minutos. E mantêm o mesmo nível do Henry Sugar, apesar do Henry Sugar ser quase 50 minutos, aqui temos mesmo curtas-metragens, portanto coisas muito curtinhas, histórias também adaptadas de contos do Roald Dahl, também do Wes Anderson, e segue a mesma linha, espetacular, a maneira como estas histórias estão contadas é espetacular, 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 os atores, guarda-roupa, os cenários, tudo 5 estrelas. Foi fantástico assistir a estas adaptações destes contos do Roald Dahl. Gostei mesmo muito e gostei muito de terminar o mês de setembro com esta qualidade e com esta forma de contar histórias, porque realmente é giro quando as histórias se reinventam. É interessante ver como é que os realizadores imaginam estas histórias, não é? Contadas através de plataformas de streaming, do grande ecrã, seja do que for. Portanto, foi interessante ver estas histórias contadas em formato de filme ou em formato de curta-metragem, a forma como foram contadas. Portanto, eu acho que foi de uma grande imaginação, esta adaptação toda foi de uma grande imaginação. Gostei mesmo muito. Ainda bem que vi o Henry Sugar e que depois descobri que ainda havia mais 3 curtas-metragens do Wes Anderson por estrear, cada uma em seu dia. Portanto, gostei mesmo muito de terminar o mês de setembro com estas histórias, com estes contos maravilhosos, com tudo maravilhoso, com grandes interpretações. Portanto, gostei mesmo muito de terminar o mês de setembro assim. Este vídeo gigantesco é proporcional àquilo que eu vi no mês de setembro. Vi mesmo muita coisa no mês de setembro, coisas de muita qualidade, coisas que me deixaram aqui a pensar imenso. Fiquei mesmo muito satisfeita com aquilo que vi no mês de setembro.
porque houve variedade, mas houve muitos documentários, e eu gosto muito de documentários e de true crime, e de mentes retorcidas, e de assassinos, e de tudo. Então, complementou-se aqui tudo, espionagem, guerra, é que houve quase tudo, só não houve histórias de amor cor-de-rosas, mas isso é normal que não acho, porque vocês já sabem que eu vejo muito pouca coisa de amor cor-de-rosa, mas de resto, ai, houve tanta coisa e tão boa, portanto eu gostei mesmo muito de tudo aquilo que vi no mês de setembro. Digam-me aqui nos comentários se já viram algum dos filmes, das séries, dos documentários, se viram alguma coisa, se calhar o Corpo em Chamas, se calhar viram, não sei, digam-me tudo aqui na caixa de comentários, que eu vou ficar aqui à espera dos vossos comentários e vou ficar desejosa de responder aos vossos comentários. Eu sei que às vezes demora algum tempinho a responder, é verdade, mas vou tentar não demorar tanto tempo, mas fico aqui à espera dos vossos comentários porque estou mesmo muito curiosa para saber se já viram alguma coisa ou se têm curiosidade em ver alguma das coisas que eu vi no mês de setembro. E não havendo mais nada para vos contar hoje, porque já falei imenso e já estou cheia de calor e já estou cansada, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!